Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Meus irmãos, o que somos? O joio ou o trigo? Se Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus e anunciado pelos profetas, como é possível que haja tanto mal no mundo? Se a igreja é realmente o reino de Deus na terra, como entender que dentro desta mesma igreja existam tantos pecados, tantos pecadores? Vejam só o que os judeus pensavam sobre a vinda do Messias. Eles achavam que as consequências do pecado iriam terminar. Os homens viveriam em paz. O reino de Israel triunfaria de uma vez para sempre sobre os seus inimigos e já não existiria mais sofrimento na terra. Esta interpretação judaica confunde a primeira vinda de Jesus Cristo com a segunda vinda. E esta confusão foi uma das razões que os próprios judeus, muitos judeus, não aceitaram Jesus Cristo como esse Messias. Os judeus não poderiam conceber, meus irmãos, que o Messias prometido iria sucumbir diante dos seus perseguidores e seria morto à vista de todos em uma cruz. Tanto que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 23, vai dizer que Cristo crucificado é loucura para os pagãos, é escândalo para os judeus, mas para nós, eleitos, quer judeus, quer pagãos, é força de Deus, é sabedoria de Deus. Não deixem de ver 1 Coríntios 1, versículo 23. Nós cristãos somos privilegiados, mas também somos mais cobrados por Deus. Por que nós somos privilegiados? Porque fomos iluminados pelo Espírito Santo e compreendemos que a primeira vinda de Jesus, quando Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, não significava e não significa o fim definitivo de todos os males na terra. Não. Pelo contrário, assim como o filho pródigo que se arrependeu, como na parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, como filho pródigo, precisamos fazer o caminho de volta. Precisamos retornar para a casa do Pai. E é exatamente o que estamos fazendo neste momento entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda deste mesmo Jesus, do Filho de Deus, do Deus Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do Verbo de Deus encarnado em plena glória, segunda vinda em plena glória. Durante este período de peregrinação terrestre, durante este período em que retornamos para a casa do Pai, temos na história a chamada economia sacramental. E o que significa isso? O ano da graça, o tempo da igreja,
o período na humanidade em que a igreja é militante, em que a igreja está na terra peregrinando, pregando às pessoas, às multidões, às nações, o evangelho, a boa nova e confortando as vontades humanas com os sacramentos criados por Jesus Cristo e administrados por esta mesma igreja. E como a igreja está militando, está peregrinando entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo em plena glória, também a igreja luta contra o mal. Vive em um mundo onde impera esse mesmo mal. É exatamente isto que Jesus quer dizer na parábola do trigo e do joio. O trigo, meus irmãos, simboliza o fruto da santidade e da justiça que há em seu reino, ao passo que o joio simboliza tudo o que o demônio, o que o maligno semeia entre os fiéis, através de suas mentiras e de suas tentações, intrigas, mentiras, pecados, escândalos, infidelidades, ou seja, tudo que em uma só palavra o joio encobre e sufoca o trigo, os frutos de santidade e de justiça. Hoje são muitos os que dentro e fora da igreja desprezam o evangelho e se tornam sementes podres nas mãos do encardido. Contudo, meus irmãos, não tenhamos medo. Nosso querido Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa humanidade, morreu por nós na cruz, venceu a morte através de sua cruz gloriosa, venceu a morte, o pecado e o inferno. A cada um de nós cabe dizer um sim convicto, coerente ao evangelho pregado por esse mesmo Jesus Cristo, sendo fiéis ao Senhor e, assim como Jesus, vencendo o mundo todos os dias. Meu querido e amado Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos trigo bom, a termos fé e esperança para nos transformarmos em servos do amor. Vem, Senhor Jesus. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.